Olá, lindos seres, como vocês estão? Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre crenças limitantes, mas o vídeo não vai ser baseado só em crenças, porque assim, eu digo para vocês que eu gravo um roteiro na minha cabeça que eu passo a noite inteira. É como se eu fizesse, assim, na verdade eu teria que gravar naquele momento, porque aí sim sairia um vídeo muito perfeito do jeito que eu queria, porque assim, lá eu faço, gente, lindo, e vem muitas ideias e tal, só que eu faço isso quando? Geralmente na hora que eu vou dormir, de madrugada, que me vem essas inspirações. E aí acaba que no outro dia eu tenho alguma coisa para fazer e tal, e eu não consigo gravar, e aí eu perco aquele time. Então quando eu chego aqui e abro a câmera, parece que dá um branco na cabeça. E aí tudo some. Tudo que eu tinha ensaiado na minha cabeça que estava lindo, maravilhoso, que parece até que eu saí de um podcast, de verdade, na minha cabeça. Aí eu chego aqui, abro a câmera e eu falo assim, meu Deus, e agora? Mas vamos lá, tá? Então eu vou tentar colocar aqui tudo que estava na minha cabeça, tudo que estava na minha cabeça, e falar para vocês então das crenças limitantes sobre a transição planetária. Então não tem como eu falar para vocês das crenças sem antes fazer então esse adendo sobre a transição planetária, que então a Terra está recebendo energias de tudo quanto é lado para fazer limpezas. Então, quando você está se sentindo às vezes cansado, quando você está às vezes sabe, aquela abrição de boca e tudo mais, por isso, essa diferença no teu humor, essa oscilação de vibração é então essa energia, essa frequência que a Terra está emanando para fazer então essa limpeza, para tirar tudo que não presta mais daqui. Então, é o que eu falo, ai gente, ó, não é para ficar. E eu digo isso pra tudo. Até as coisas que tá saindo da tua vida. Então é uma vibração que tá vindo diferente pra tirar. Ou você evolui, ou você vai pra outro lugar. Gente, mas é brincadeira. Aí, mas o que eu quero falar pra vocês? Que nesse despertar de consciência, o que vai acontecer então? Que a gente fala que a gente tá mudando a nossa frequência pra ir então pra quinta dimensão. Gente, e a quinta dimensão não é você sair daqui da 3D e você ir para outra dimensão, tá? Então é tudo nível de consciência e frequência. Então você vai estar vibrando numa frequência de quinta dimensão. Enquanto mais você cuidar do seu corpo, enquanto mais você cuidar da sua alimentação, mais sutil você, eu vamos estar para então apreciar essa quinta dimensão, essa frequência da nova era, da era de ouro aí que estamos entrando. E então, quando a gente fala, né, sobre mudar a frequência e esses negócios de dimensões, então é isso, gente. Não pense que você vai ter que morrer, que você vai ter que acontecer algo, você vai ter que sair daqui para experienciar a quinta D, tá? Então, nada mais é então do que você mudar a sua frequência. Eu vou contar pra vocês que, há um tempo atrás, quando o Hélio falava em unificação, em você se fundir com o todo, eu pensava que nessa vida não seria possível. Por quê? Porque era uma coisa que pra mim eu falava assim, nossa, eu vou evoluir até certo ponto, eu vou expandir minha consciência até certo ponto, e aí eu vou morrer, e eu vou voltar pra cá, e assim vai essa rodinha. Até um dia, então, pum, me iluminei. Mas se eu falar pra vocês que nessa nova era tudo é possível, infinitas possibilidades, então se fundir com o todo aqui e agora. Nesse tempo, nessa encarnação. Sim, a gente pode se fundir. Por quê? Porque você se fundir com o todo, você se fundir com Deus, nada mais é então do que um estado de consciência. E por muito tempo, então como eu falo pra vocês, eu tinha essa crença de que eu precisava morrer e reencarnar várias vezes pra então eu me fundir com o todo. E aí, eu fui estudando, fui tendo minhas percepções que isso pode acontecer no aqui e no agora. E é pra isso então que a ferramenta do Hélio Couto está pra nos ajudar. E a gente tá aqui então pra isso, pra se fundir aqui e agora, tá? Nessa vida, nessa encarnação. Gente, eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que morrer, porque a gente tem a crença, ó, a gente já vai entrar nas crenças, a gente tem a crença que para se iluminar, a gente precisa ser um ser, que a gente não fala palavrão, que a gente não vai comer carne, que a gente tem que ser santos na terra, quando isso não é verdade. Não é verdade. Agora pensa aí você, como mãe, eu aqui como mãe. Você acha que vai ter um dia que você não vai poder se estressar? Que você não vai poder gritar? Porque aqui dentro da minha casa às vezes eu escuto isso. Por eu estudar, por eu ser terapeuta e ter esse conhecimento, quando eu saio um pouquinho do meu eixo, quando meu pavio queima, meu marido fala assim, nossa, você não prega o que você faz. Porque você fala que você é terapeuta, porque você fala que você é isso, e olha, você gritou, olha, você explodiu. E eu, na minha humilde ponto de vista, eu só, aham, tá bom. Porque assim eu não vou explicar pra quem não quer conhecer. Não vou perder meu tempo com isso. Então eu respiro, entro na minha conexão de novo, percebo o que eu fiz de errado, trago pra consciência, limpo, destruo, descrio. Pronto. Porque o que acontece? Você pode explodir, você pode falar uma palavrão, você pode mandar todo mundo pra puta. Entendeu? Só que na hora já vem a consciência, pum,
mudou, já mudou a frequência de novo. Você se estressou 5 minutos. Mas e o restante das suas 24 horas? Você é você. Eu sou eu. Zen. Eu sou uma pessoa zen. Então eu não me estresso por alguma coisa muito difícil de tirar do sério. Mas tem horas que eu saio do sério, porque como diz, a gente não é ser humano. Só que eu tenho a consciência dos meus atos e eu me responsabilizo por eles. Eu não fico no mimimi, no trauma e no drama. Ó Deus, ó vida, ó céus. Não. Entendeu? Eu saí da frequência, baixei a frequência, mas logo eu subi. Então assim, mesmo que você seja um ser super evoluído, super, 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 super iluminado, gente, você tá na 3D, entendeu? Você tá na 3D. Então a gente tem que acabar com essas crenças que a gente tem que ser perfeito. Porque não é bem assim. Você pode ser imperfeito como eu, você pode xingar, você pode esgoelar, você pode bater teu carro e mandar um tomar lá. Toma consciência, voltei. Opa, voltei. Entende? Entende, ser querido? É isso, é isso. Hoje é total facilidade, alegria e glória nas coisas. A gente não tem que ficar no trauma, não tem que ficar no drama, sabe? Esse negócio desse mimimi, oh Deus, ouvido aos céus, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Sabe? Então, assim, então aqui em casa, quando acontecem essas coisas, eu só respiro fundo, porque assim, ele não entende, porque ele não tem esses conhecimentos que eu tenho. Então eu já falei pra ele, meu Deus, assim, não é porque eu sou isso e isso, porque eu faço isso, porque eu estudo isso, que eu vou ser perfeita. Eu sempre explico, só que eu faço e ao mesmo tempo eu volto pro eixo na mesma hora. Como é que fala? Eu desci do salto e voltei pro salto, gente. É uma coisa assim incrível. E isso é um hábito, é uma constância que você tem que ter na sua vida. Não é de uma hora pra outra que você adquire isso, mas depois que você ganha consciência, não tem mais como voltar pra trás. Entendeu? Não tem como desviar. Eu lembro do filme do Nosso Lar, que tem o, acho que é André Luiz. Então ele já tá lá no Nosso Lar, lá onde tem as pessoas lá, né, vivendo lá. E aí ele já tá fazendo muitas coisas, muito trabalho, então assim, ele já tá super evoluído, né, porque já passou bastante tempo lá. E aí um dia ele pede pra ver a esposa e os filhos dele, né, depois de muitos anos, então ele desce na terra, é concedido, né, isso pra ele. E quando ele vê a mulher com outro, ele se enfurece, ele tem raiva, o que que ele faz? Ele cai brau. E aí ele fica lá na lama um tempo e tal, até ele, pum, ganhei a consciência, pum, voltou. Entende? Então, eu não sei se você tá conseguindo entender, mas é mais ou menos isso. Então, até o ser mais evoluído, ele pode cair, mas ele volta. Entendeu? Ele não vai ficar lá embaixo. Não vai. Então, essa nova era, ela veio então para facilitar a nossa vida, tá? Ela veio para facilitar a consciência que a gente tá tendo nesse tempo que a gente tá vivendo agora, nessa experiência, nessa encarnação. Vai ser uma experiência que é para ser, depois que você sai do vitimismo, depois que você coloca, que você cria a sua realidade, que você cria tudo que tá acontecendo na sua vida, que você sai do trauma, do drama, gente, é assim. Pra você se erguer, pra você entender, porque daí depois as fichas só começam a cair, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas vamos lá. Então, quando eu falo de crenças, eu quero que vocês entendam que nesse tempo de hoje, então, não necessariamente você não tem que saber quais são as suas crenças, mas sim você tem que, então, mudar a polaridade delas. Então, quando você detectar uma crença, aí você já tem que vir pra consciência e fazer a troca ali. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, quando você tem que fazer um pilar das áreas da sua vida, né? Você tem que colocar ali os tópicos, né? Então, o que eu penso sobre dinheiro? Que é o... Ai, gente, dinheiro eu olho. Então, o que eu penso sobre dinheiro? Ah, dinheiro é difícil? Dinheiro não dá em árvore? O rico, ele só mostra quem ele é, tipo, o dinheiro só mostra quem as pessoas são. Crença. Então, sempre quando eu falo alguma coisa, você já percebe. Então, tipo, o que eu penso do dinheiro? Nossa, eu penso que rico, então rico vai pro céu. Crença. Como tá a sua vida financeira, né? Ah, você gosta do seu trabalho? Não gosta? Ah, o que você pensa sobre o seu trabalho? Nossa, meu trabalho é uma merda, meu trabalho é um lixo. Você não vai ganhar dinheiro, porque tem uma crença aí. Como tá seu relacionamento? Ah, meu relacionamento é bom. Então você tem crenças positivas de relacionamento. Então, tipo assim, você tem um relacionamento que você tem fidelidade, que você ama sua mulher, né? Vocês dois juntos já estão há, sei lá, 30, 50 anos juntos, e é tudo beleza. Então, assim, você tem, tipo assim, vocês não brigam, né? Vocês têm um relacionamento legal. Claro, de vez em quando tem os atritos, mas assim, não, meu relacionamento é bom. Então, você tem crenças boas sobre o seu relacionamento. Agora, se você tem um relacionamento que vamos dar um exemplo, gente, sobre o fator que aconteceu agora com aquela moça que levou 61 socos lá dentro do elevador. Ela já tava 2 anos com a pessoa, com o cara, e esse cara, desde o início, já era meio conturbado. Então, assim, desde o início já era conturbado. Desde o início já era possessivo. Ela falou que ele tinha muitos ciúmes dela. Então, ela já sabia, de alguma forma, não consciente. Eu não tô julgando, tá, essa pessoa, porque a gente tem a dependência emocional, tem vários fatores que entram dentro disso. Mas ela falou ali que dentro desses 2 anos de relacionamento, sempre foi abusivo. Sempre, não de bater, né? Mas que ele humilhava ela, que ele xingava ela na frente dos outros. Então, assim, ali ela já poderia, ela já sabia que era conturbado. Ela já tinha consciência que era conturbado, entende? Mas vai levando. E aí chega aonde dá a zica, né? Então, você tem que fazer uma análise do seu casamento, do seu relacionamento. Relacionamento, eu digo, tanto amoroso quanto familiar, amigos e tudo mais. Sobre o dinheiro, sobre todas as coisas assim, o que você pensa. Então, sempre quando você, né, tipo assim, eu queria comprar um carro. Ah, mas esse carro aí bebe demais. Esse carro aí gasta demais. Criança. Vou contar uma coisa pra vocês ir fazendo a conexão aí. Eu sempre quis ter uma HR-V. Não sei porquê, gente. É um carro de quase 200 mil.
os novos, né, os zeros. Um carro de quase 200 mil, que comparado, dá pra comprar aí uma BMW mais antiga. Que tem BMW aí, uma X5, aí eu vi tava 180 mil. É o mesmo, claro que é uma antiga. Mas, tipo assim, comparando BMW, HRV. BMW tem nome, tem status, né? E é um carro de... Você encontra as mais antigas aí, modelos mais anteriores, a 180 mil, 200 mil, que é o mesmo valor de uma HRV. E aí meu marido, nossa, uma HRV? Meu Deus, esse carro aí não dá pra comprar porque dá problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui pesquisar, eu tenho uma amiga minha que tem uma há mais de 5 anos. Comprou usado, nunca deu problema. Então tá no ponto de vista dele, ele tá vendo com os óculos dele. Igual tem gente que é apaixonado por BMW, tá? E eu não tenho essa vontade assim, sabe? Tipo assim, agora, vamos supor, né? Que não faço o universo aparecer. Beleza, ok. Eu não tenho ponto de vista sobre BMW. Na verdade, eu tenho ponto de vista sobre nenhum carro. Mas o homem, por ele ter um conhecimento, ele cria isso, né? Então, ai, tal carro bebe, tal carro não sei o que, tal carro não presta, tal carro é difícil de vender. No ponto de vista dele. Gente, se tem alguém que produziu, se tem gente comprando, vamos supor agora esses BID, que é elétrico. Se as pessoas estão comprando é porque vende, tá? Então, tipo assim, ele não compraria, mas outra pessoa compra. Entendeu? Por isso que tem essa vastidão de coisa. Porque eu gosto de calça skinny. Tem gente que gosta daquelas calças largonas, as wide leg. Cara, mas tem público pra wide leg e tem público pra calça skinny. Porque são tudo diferentes ponto de vista. Não é porque eu não uso que a outra pessoa vai usar. Não é porque eu não gosto de feijão que a outra pessoa não vai gostar. Vocês conseguem compreender? Então, tudo isso são pontos de vista que a gente cria, né? Crenças. Então, ele tem uma crença que esse carro não é bom. Eu tenho uma crença que eu quero ter um carro desse. É meu sonho. Vocês entendem? Então as crenças, gente, elas ao mesmo tempo assim, elas são muito complexas, mas assim, conforme você vai ganhando consciência, fica fácil de você entender as crenças. Então sempre quando você coloca um mas aquele carro, crença. Mas aquela escola do meu filho é muito cara, crença. Mas que não sei o que, não sei o que, não sei o que, crença. Então como você vai identificar uma crença? Sempre quando você vai julgar alguma coisa, tem uma crença. Mas porque aquele sapato lá custa 2 mil, eu nunca vou poder pagar. É uma crença tua. Mas aquele restaurante lá, com bambu, é caro demais. Crença. Tá entendendo? E uma coisa, assim, pra gente identificar também é essa questão do julgamento, né? Porque você julga é uma crença. Então, tudo que você julga no outro, você já deve ter escutado isso. É porque está em você. Então, quando você fala assim pra pessoa, nossa, aquela pessoa é preguiçosa, aquela pessoa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Algo, não é que você é preguiçoso, não é que você é procrastinador, mas algo dentro de você ressoa com aquilo lá no outro. Não tô dizendo que você é. Vamos dar um exemplo aqui. Eu falo, então, que todo governante é ladrão, todo político é ladrão. Não é que eu sou ladra. Presta atenção, não é que eu sou ladra. Mas, dentro do meu campo, dentro do meu campo familiar, ou até mesmo eu, posso ter sofrido algum tipo de injustiça, ter sido passado para trás, algum sócio passou a perna em mim, então eu me sinto injustiçada. E aí eu acho que todo mundo é ladrão, que todo mundo rouba, que todo mundo vai passar para trás. Vocês conseguem compreender? As crenças é mais ou menos isso. Então, quando você perceber, mas eu não vou naquele salão que a Evelyn trabalha porque eu acho muito chique. É uma crença, meu amor. É porque você nunca provou aquilo e aí a gente julga. Tudo que é desconhecido a gente julga. Porque se te chamam pra ir num lugar e você fala, nossa, mas eu tenho nem roupa pra ir. É uma crença. E daí tá, aí é o que eu digo. Você prefere ficar nessa situação, nesse ponto de vista, ou você prefere trocar, se dar a experiência? Cara, a Elaine Uriz fala muito isso. Dentro do curso dela, que é do Holocausto Criador, que você tem que, pra você ir quebrando as crenças, vamos falar agora sobre o termostato financeiro. É como se nós tivéssemos um termostato financeiro, né? E aí eu ganho até 3 mil reais. Mas eu chego nos 3 mil, quando passa um pouquinho disso, o meu carro quebra, o filho fica doente, a mãe não sei o quê, e você tem que gastar. Então, tipo assim, você ganhou o teu 13º, aparece coisa pra você arrumar, coisa que quebrou pra você gastar aquele dinheiro. Então é como se você chegasse até um teto, tipo 10 mil, 15 mil, e não passasse mais daquilo. Por quê? Porque o teu inconsciente tá programado só pra até uma faixa. Se você ganhou 2 reais a mais, você tem que passar no sinaleiro e entregar aqueles 2 reais pro cara lá que tá pedindo dinheiro. Porque você não consegue ficar com dinheiro, você tem que arrumar um jeito de gastar. Você não consegue entender? Calma aí, deixa eu voltar. Ai, gente, eu já me perdi, ó, TDAH. Sobre o que eu tava falando. Então, a gente tem... Então, gente, a Elaine, ela fala assim, que é pra um dia, se você nunca foi num restaurante diferente dos que você costuma ir, digamos assim, um acima dos que você tá acostumado a ir, você tem que ir e dar essa experiência pra você. Não é pra você se endividar, não é pra você tirar ali do teu orçamento, mas assim, vamos juntar ali, se programe, né? Então vamos programar para eu poder ir naquele restaurante, sentir, experienciar aquilo. E aí a partir disso você começa quebrando essas limitações, principalmente a da escassez, a do medo, a do julgamento, porque às vezes você vai num lugar desse, eu vou contar pra vocês que há muito tempo, anos atrás, né, quando eu fui no primeiro restaurante assim mais top, eu tinha essa sensação, gente, eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ai, e que vergonha, porque eu vou comer, e se eu não comer direito, se eu não pegar no... Sabe, umas coisas assim, tipo, nada a ver, nada a ver. Sabe, muitas vezes também, antes de eu casar, que eu era solteira, tipo assim, de ir a festas que tinham pessoas, vamos supor,
ricas, né? Tipo, pessoas bem de vida, que sempre se vestiam bem, aquelas mulheres lindas, maravilhosas e tudo mais. E eu falava assim, meu Deus, nunca que eu vou... Eu ficava na comparação, que eu nunca ia ser igual aquelas pessoas. Porque dentro de mim eu tinha uma culpa, que eu não podia. Eu não podia ganhar dinheiro, eu não podia ter aquilo que elas tinham. Então, a gente entra na culpa e também no vitimismo. Ai, porque eu nunca vou conseguir, porque eu nunca vou ser. Porque a gente já fica falando que não vai dar certo, né? E como eu já te falei pra vocês, então quando a gente fala, então não vai dar mesmo. Porque se a gente já tem esse pensamento pessimista, no nosso inconsciente só tem isso. Então, o nosso inconsciente vai lá naquela crença, é verdade, ela tá falando que não vai dar certo, então não vai dar. Ela tá falando que ela é pobre, que ela é fodida. É verdade, ela é pobre, ela é fodida. Então vocês conseguem entender? Mas aí, conforme você vai fazendo as coisas, você vai experienciando, você vai buscando e você também vai abrindo a sua mente. E aí, você vai galgando novas coisas, você vai expandindo e você não quer mais ficar parado lá onde você tá. Você não quer mais ficar recebendo um salário mínimo. Você quer receber 2, 3, entendeu? E isso não é ganância, gente. Isso é você ter, você perceber que o mundo, o planeta, ele é abundante. Agora, uma coisa que eu vou falar pra vocês agora, que me veio agora, ainda bem que veio essa consciência agora. Eu vou tentar colocar aqui pra vocês entenderem. Então, quando a gente fala assim o todo, né? O todo não é tudo. E quando a gente entra, tem uma lei hermética que fala, não vou lembrar qual que fala assim que o todo é mental. Tudo é mental, né? Tudo que existe é mente. Então, se Deus está em mim, está em você, nós somos posso dizer, um fractal, me perdoe se eu estiver errado, um fractal, nós somos uma parte dele. E ele é tudo que há, onipresente, onipotente, onisciente. O todo está no meu cabelo, o todo está nessa cadeira, o todo está nessa planta, o todo está nessa porta. E aí quando a gente fala de crença, presta atenção, quando a gente fala de crença, a gente lembra assim, então, se todo é tudo, ele está em tudo. Deus é o animal, Deus está nas plantas, Deus está na minha casa, em todos os lugares. Porque ele é partícula e ele está em tudo. Olha isso agora. Então, quando eu fico pensando que nessa evolução, igual eu falei pra vocês, nesse medo, nessa culpa, ai, porque eu vou ter um carro bom, porque eu não posso ter uma casa, porque eu não sou merecedor de ter uma casa maravilhosa, pensa comigo. A matéria-prima da minha casa, essa madeira dessa porta aqui, não vem da natureza? E a natureza não é ele? A natureza não é Deus? A matéria-prima que faz o meu carro vem de onde? É ele. Meu carro é ele. Que não tá fora, gente. Deus não é fora, Deus tá dentro. Deus tá aqui dentro. É que eu falo pra vocês tem um sentido. Que Deus, lembrem, Deus não é o velho do porrete. Deus não é o velho do cacetete. Deus é algo muito maior. Nós somos deuses, como está na Bíblia. Então, aqui você já quebrou uma crença. Porque assim, se você... Então, gente, toda vez que vocês pensarem... Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Toda vez que vocês pensarem que vocês não são merecedores de alguma coisa, vocês têm que lembrar disso. Então, eu não posso ter a roupa. Mas ele tá aqui na roupa, ele é parte da roupa. Eu não posso ter a casa dos meus sonhos. A casa dos sonhos, ele faz parte da casa, ele faz parte do carro, ele faz parte de tudo, porque ele está em tudo. Gente, depois que eu aprendi isso, me caiu essa ficha, eu falei, meu Deus, como que a gente se sente tão pequeno a ponto da gente não ter essa... Agora você tem a consciência que tudo é consciência, que tudo é Deus e você pode ter tudo na sua vida, meu amor. Você pode ter tudo, tudo, porque a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra evoluir e a gente tá aqui pra conquistar. Porque se não fosse assim, que graça teria? Que graça teria, como o Hélio diz, a gente ter os brinquedinhos. Você acha mesmo que o todo está se importando? Se você tem o carro YXZ, se você tem a casa YXZ, se você tem milhões ou se você tem R$1 na sua conta? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que você vai fazer com isso, com a consciência que você está tendo. Você está ajudando? O que você está fazendo? Você está ajudando, você está se movimentando, você está passando conhecimento para as pessoas, ou você está parado, se vitimizando. Ai, Deus, ó vida, ó céus. Destrói, descreve tudo isso agora. Tudo que impede de você ter a consciência, que você tenha consciência que você pode criar tudo na sua vida. Tudo que não permite isso, a gente destrói e descria agora, meu povo. E é isso. Então, depois que essa ficha me caiu, que isso daqui é ele, isso daqui, a casa, o carro, meu bem, agora eu quero mais. E isso não é pecado, isso não é ganância. Outra coisa que a gente tem que parar com a crença, né? Porque, como eu falei pra vocês, vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu fui num lugar e aí a pessoa falou bem assim,
Olha, na hora eu peguei e falei assim, nossa, olha a crença que ela tem. Que toda pessoa que é bonita é nojenta, ou é nariz empinado, alguma coisa nesse sentido. Então, se você tem essa crença, aí agora, meu amor, vamos descriar também essa crença. E aí ela chega assim e fala assim para as pessoas que eu não conheci que estavam ali na volta. Olha, essa daqui é a fulana. Ela é muito bonita, mas ela é uma pessoa muito humilde. E eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que eu sou uma pessoa bonita, mas eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa querida, né? Uma pessoa que tranquila, né? Não sou nariz empinado, não sou metida. Não é porque eu sou bonita que eu sou uma pessoa metida, egocêntrica, ou uma pessoa que, nossa, eu não me sento aqui nessa mesa com essas pessoas, entende? Gente, então é uma crença que a gente tem. Nossa, todo mundo que é bonito é metido? Todo mundo que é rico é porque rouba? Todo mundo que tem dinheiro não vai entrar no céu? Todo rico é mau? Todo rico... Vocês entendem, gente? Assim, falando sobre dinheiro agora, né? Que é uma das principais causas. Então, olha para sua vida agora. Coloca no papel o que eu penso sobre dinheiro. Respira fundo e deixa vir. Pega um papel e uma caneta, vocês têm que fazer isso. E aí você começa, não pensa, o que tiver vindo na sua mente você vai escrevendo. Ah, eu penso que isso. Eu penso que rico é isso. Eu penso, não. O que você pensa do seu trabalho? Eu odeio meu trabalho. Eu não gostaria de estar na função que eu estou. Eu não gostaria de estar desempenhando isso. Eu acho que eu só faço e as outras pessoas que estão lá não fazem nada. Então aí você vai identificando um pouco das crenças que você tem. Mas como eu disse, nós estamos numa era que é pra gente ter facilidade, né? Então a gente tem que reprogramar a nossa mente para quê? Para as coisas fluírem, para as coisas mudarem. Então toda vez que eu pego... Esses dias aconteceu isso com a gente no mercado, meu marido foi comprar uma carne não, um peixe, e é 100 e poucos reais o quilo, e aí ele, meu Deus... Ele olhou assim e falou, meu Deus, como tá caro esse peixe. Aí ele, na hora ele mesmo falou assim, né? Descrio isso agora, eu vou levar esse peixe sim. Entendeu? Então, tipo, já muda. É igual eu tô falando, gente, não é pra você fazer o que não está dentro do seu orçamento, entendeu? Você tem que caminhar aonde o seu pé alcança. Isso é fato. Né? Ninguém tá falando aqui pra você, que nem eu falei ali da Elaine, você tem que ir num restaurante assim, assado. Não, se programa, guarda aí 2 meses. Se você não pode, óbvio, né? Guarda aí e aí você junta lá um valor que você acha que vai dar pra ir nesse restaurante e vá, sem comprometer, entendeu? Não tô falando aqui tipo assim, porque... Esses dias eu escutei a menina falando assim, porque depois que minha mãe começou a estudar sobre essas coisas, sobre a lei da atração, ela acha que ela é rica. E ela tá endividando todo mundo. Mas por quê? Porque não tem a consciência. Gente, é isso daqui, ó. Consciência, a gente tem que ter consciência de tudo. Então, é a mesma coisa quando eu falo dos procedimentos estéticos. A gente tem que fazer, tem que ficar... Você tem que ter autoestima e tudo mais, mas com consciência. Então eu vou lá, coloquei um pouquinho de boca, tá legal. Arrumei meu nariz. Eu conto lá no primeiro vídeo lá como que eu consegui, né, fazer minha cirurgia. Não sabia como, eu só agendei e entreguei na mão do todo, entreguei na mão do universo e deu certo. Entende? Mas assim, tudo que eu tô fazendo hoje, gente, é com consciência. Se eu for comprar um carro hoje, é por quê? Porque vai estar dentro do meu orçamento. Eu não vou comprar um carro pensando assim, nossa, eu vou comprar esse carro porque Deus proverá e tal, e eu vou atrair isso. Não é assim que funciona. Né? Então a gente tem que ter, o Hélio mesmo fala sobre as planilhas, a gente tem que fazer as planilhas, ver onde é que você está gastando, onde que você não gasta, para onde está indo o teu dinheiro. Você tem que ter a consciência do dinheiro, porque não adianta você só pensar, eu quero. Igual esses dias eu assisti uma live, daí o cara falou bem assim, o que eu quero manifestar? $1 milhão. Gente, se eu falar isso, a minha mente já vem aqui e fala assim, você tá louca? Da onde você vai manifestar $1 milhão? Como? Porque tem que ter o como. Então, a partir do momento que eu falo assim, eu quero ganhar R$10 mil por mês. Ok, mas o que eu vou fazer para chegar nesses R$10 mil? Quantos clientes eu tenho que atender? O que eu vou ter que fazer? Com o que eu vou ter que empreender para ganhar X reais? Porque não é só você querer. É igual eu falo, eu quero uma HRV.
É o sonho. Mas o que eu vou fazer para chegar nesse carro, meu Deus? Aí tem gente que fala, né? Ai, eu quero ter uma Porsche. Cara, eu ando de Fusca e quero ter uma Porsche. Consciência, né, gente? Consciência. Como que eu vou chegar até a Porsche? Antes dá pra eu ter um Celta? Antes daí eu pular para um Civic? Depois do Civic eu pular para tal carro para daí eu ter a Porsche? Ou, sei lá, eu vou ganhar na Mega Sena para conseguir a Porsche? Gente, essas coisas que a gente tem que... Entendeu? Que a gente tem que ter noção. Entende? A gente tem que ter noção das coisas. Não é assim, tipo, eu quero. Falar é fácil, mas como eu vou chegar no resultado que eu quero? Entende? Então é isso. Mas só lembrem então dessa questão, gente. Quando vinha uma crença, você já. Quando vinha o mas é porque não sei o quê, mas o fulano. Então tudo que eu enxergo de ruim no outro ou que eu falo do outro, tanto positivo quanto negativo, é porque está no meu campo. E não igual do político eu falei, não necessariamente é porque você é aquilo, mas aquela informação tá aí no seu campo que pode ter vindo de geração familiar, pode estar interferindo. Então vocês não esqueçam que tudo que há, a gente faz parte do todo. Então quando você pensar que você não pode ter algo, aquele carro que você deseja, aquela casa que você não se sente merecedor, lembre que o todo está em tudo, né? A matéria-prima aqui, então a gente pode parecer que é só uma madeira. Claro que isso daqui não tem consciência igual nós temos, mas eu já expliquei sobre isso no exemplo sobre a dupla fenda. Então, se você não viu o vídeo da dupla fenda, volte lá e assista, que você vai ter mais ou menos mais noção, né, disso que eu tô falando. Porque assim, pra mim fica muito fácil, porque eu já entendi que tudo é consciência, que tudo é mental, tudo se cria. Mas eu sei que tem muitas pessoas ainda que estão estudando para isso, né, expandindo a sua consciência também para entender essa parte. Gente, espero que o vídeo não tenha ficado muito comprido, espero que vocês tenham gostado, e se vocês entenderam e caiu alguma ficha, me falem aqui que eu vou adorar, né, compartilhar com vocês e comentar aqui com vocês. Beijo!